A cesta de Natal está mais cara neste ano. Itens que compõem a ceia, como frutas, chocolates e o tradicional peru, registraram um aumento nos preços. Por isso é importante redobrar a atenção e controlar os gastos, já que janeiro costuma trazer novas despesas. Falta bem pouco para o Natal e, além dos presentes, o consumidor faz contas para a ceia. Alguns focam apenas na noite da véspera, mas tem gente que começa já no almoço do dia 24 e estende até o jantar de 25. E a notícia para esse ano não é nada boa. Subiu o valor médio dos itens principais que compõem a mesa das festas. Do Natal passado para esse, a azeitona saltou 12,5%. A caixa de chocolates, quase 11%. A uva, mais de 9%. Mas a principal diferença está nas carnes. A ave preferida, o peru, encareceu mais de 13,5%. A cesta toda soma um acréscimo de 4,53%. Eu tô achando que o preço tá meio salgado, sim. E ainda que eu procuro mercados com preço em promoção. Mas assim mesmo não tá fácil, não. Realmente tá mais caro mesmo. A pesquisa eu acho que foi bem feita. O maior alívio na cesta fica por conta do azeite de oliva extra virgem, que ficou em média 23% mais barato. O que ainda não repõe a inflação que o produto sofreu em 2024, quando atingiu valores astronômicos. Eu como na casa da minha cunhada, então não tem jeito. Agora, para mim saber, é só eu ir lá, porque aí depois aí eu ajudo lá, você entendeu? Tá um absurdo os preços. Como que compra um panetone esse ano? Tá muito mais caro que ano passado. Eu tenho 3 crianças, um panetone não serve de nada. O consumidor sempre acha que subiu muito, né? A percepção que ele sempre tem é que tudo subiu, porque realmente, mesmo que não tenha subido muito, as coisas estão mais caras, né? Tá agregado, o valor tá mais agregado. Então, ele tem sempre essa percepção de que as coisas subiram. É normal que haja uma certa tendência de reajuste de preços, mas muitas vezes esse preço ele não é reajustado pelo comerciante. Ele já vem reajustado do fornecedor, do comerciante ou da fábrica. Eu lembro que tem aquela frase, o salário sobe de escada e o preço sobe de elevador. Olhando apenas para o aumento da cesta de Natal, a gente pode ficar tentado a acreditar que o problema não é tão grande assim. Mas antes de cometer exageros de fim de ano, talvez seja melhor deixar o carrinho de lado e pegar na mão papel e caneta. Mas não é para aumentar a lista do Papai Noel. É para levar em consideração que a cesta de Natal não é o único gasto de dezembro e que existem outros fatores que precisam ser calculados na planilha familiar. Hoje, o salário mínimo está em R$ 1.518, enquanto a cesta básica de todo mês em Ribeirão custa em média R$ 720, quase a metade. A soma do salário do brasileiro cresceu 6,6%, mas só a inflação do supermercado já superou essa marca e subiu 7,8%. A última pesquisa nacional apontou que mais de 2/3 dos brasileiros viram o poder de compra diminuir esse ano. Aqui em Ribeirão, metade da população disse estar inadimplente. As dívidas juntas estão na casa dos R$ 2 bilhões. Com tudo isso, passam-se as festas e começa janeiro com as tradicionais contas e os impostos a pagar. E por falar em impostos, vem aí os efeitos da reforma tributária. Na verdade, toda mudança que está sendo preparada, né, que está sendo adequada, que está sendo divulgada, nem o próprio fabricante ainda tem uma definição bem clara. Então, isso daí nós vamos começar a trabalhar com ele a partir do dia 2. É uma incógnita ainda para o varejo, mas obviamente o que a gente espera é que vai ter um aumento na carga tributária, porque eles não fizeram uma mudança para beneficiar consumidores, fizeram para beneficiar o cofre do governo. Infelizmente, é a realidade. O quadro é complicado. Não adianta querer aliviar. É uma questão técnica, não é uma questão política. Então, aí vem esse quadro de inadimplência. Então, o que nós temos agora? Nós temos uma situação em que o 13º entrou na primeira parcela, mas não aliviou muita coisa. Vai entrar agora no dia 20, também não vai aliviar muita coisa. E já tem muita gente consciente da situação. Tanto que até aquele antigo costume de buscar alternativas e dar um jeitinho para baratear a ceia está passando por mudanças de visão e de comportamento. Em dezembro, todas as pessoas têm compulsão por compras. Compra sem precisar. E eu pus uma coisa na minha cabeça, vou comprar o que é necessário. Precisa roupa nova para o Natal? Não, usa que tem. Precisa roupa nova para o Ano Novo? Não, não precisa. É tudo uma ilusão. Então, muitas vezes, o pessoal podia fazer uma limonada com o limão. Combina, esse ano ninguém troca presente na ceia. As pessoas se reúnem,
respeitam a data, no caso cristã, e faz aquela coisa, não vamos gastar com o que não precisa. Pode parecer estranho, mas é uma dinâmica que muitas famílias têm e, honestamente, nem sempre o presente faz falta. Porque o mais importante nessa época do ano é a família se encontrar, os amigos e tudo mais. O economista deixa claro que a ideia não é desanimar as famílias ou fazer com que elas se acostumem com a crise. Pelo contrário, em tempos difíceis, o Natal pode ser o empurrão para uma nova realidade e uma bem melhor. E a partir daí, definir as prioridades de condições de vida. E uma coisa é certa, quem deve pouco, vive melhor. Quem não deve, então, vive melhor ainda. Às vezes, a pessoa pode falar, esse ano eu vou me dar o presente de não fazer dívidas para ter que pagar no ano seguinte. E, de repente, começa o ano com um estresse menor. A produtividade do trabalho aumenta, o relacionamento interpessoal melhora. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto agora com Luiz Gratão, ele que é consultor, planejador financeiro, vai nos auxiliar a partir de agora. Luiz, na sua visão, quais as melhores estratégias, então, para as famílias controlarem os gastos durante essas festividades sem comprometer o orçamento? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme servi-los aqui. Respondendo a sua primeira pergunta, qual a melhor estratégia para controlar o orçamento nesse fim de ano, eu vou trazer aqui 3 passos. A primeira é você definir uma meta de consumo para cada área específica, como por exemplo, Então, eu vou definir uma meta para comprar presentes, eu vou definir uma meta para o consumo e, se caso você vá fazer uma viagem, para que você defina uma meta orçamentária para que você consiga custear isso. E o ponto importante para que você possa controlar essa parte é você tomar muito cuidado com o acesso a crédito. Se você tem um cartão de crédito na mão, o tal do plástico pode fazer com que você gaste compulsivamente, estourando essa meta, ou principalmente, para quem não tem essas metas definidas, pode levar até mesmo o endividamento, E o endividamento, ele pode gerar muitos problemas consequentes. Então, de forma resumida, para que você possa melhorar a estratégia de gasto orçamentário, ter uma meta muito bem definida com cada gasto que você vai gastar e muito cuidado com o acesso a crédito. Agora, Luiz, como a inflação dos itens da ceia de Natal pode afetar o planejamento financeiro de quem já enfrenta, naturalmente, dificuldades financeiras no dia a dia? Muito boa pergunta, tá? A inflação da ceia de Natal, ela é um composto pela inflação total, Então, se os gastos comuns vai aumentando, isso, de certa forma, vai impactar na ceia de Natal. Nesse caso, eu penso aqui em 3 pontos principais, tá bom? Primeiro ponto, o que ela fazer para remediar isso? Ela vai ter que consumir menos, então ela vai ter que gastar menos, comprar menos, ou ela vai ter que fazer uma troca inteligente, Comprar itens de menor qualidade, se assim nós podemos dizer. Então essas são 2 estratégias. E o terceiro, que o principal, que vai impactar muitas pessoas, é usar o crédito de forma inteligente. Então, se o 13º já está próximo do fim, se o salário já está próximo do fim e você tem um cartão de crédito como um recurso em suas mãos, que você use isso de forma inteligente, porque comprando com cartão de crédito agora, você vai pagar só no mês que vem, então isso usando de forma pode fazer com que você controle esse impacto neste momento da inflação. Luiz, é preciso ficar atento, não cair na tentação de exagerar nas compras do final de ano. Com certeza. Com o 13º, com o salário na mão, isso muda o estado emocional da pessoa e pode fazer com que você tome decisões por impulso, alavancando dívidas nesse momento e uma dívida na vida real é um problema futuro que pode te complicar bastante. Luiz Gratão, ele que é consultor, planejador financeiro, a quem eu agradeço pela presença aqui, desejando para você bom Natal, ótimo 2026. Luiz, e até breve. Até breve, muito obrigado, até mais. Até.